paz em Cristo Jesus. É de fato uma alegria estar com vocês. Já há algum tempo desejava visitar vocês neste lugar, aqui em Belo Horizonte. Aliás, este é um lugar novo, não é isso? Estão aqui já há poucos meses. E o meu coração se alegra em ver que Deus tem derramado graça e bênçãos e direção sobre as suas vidas. Agradeço ao pastor Celso, aos irmãos da igreja, por me receberem. E eu pensei em começar partilhando com vocês alguns pontos de oração. Nós vivemos em um país que, pela graça do Senhor, o Evangelho tem sido proclamado por toda parte. Jamais vimos tantas igrejas nascendo em tantas cidades como em nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Em lugares mais próximos, em áreas urbanas, rurais, tribais, o Evangelho tem sido proclamado em nosso país. Mas em nosso país há ainda alguns segmentos, alguns grupos que são pouquíssimo evangelizados. Eu pensei em trazer para vocês esses pedidos de oração por cada grupo, para que vocês pudessem, se você tiver uma caneta, um papel, ou um tablet, um celular que você quiser anotar, leve para a sua casa, para o seu grupo de oração, e você talvez queira se colocar na presença de Deus ao longo deste ano, até o final do ano, orando por esses que pouco ou nada ouviram do Evangelho do Senhor Jesus. O primeiro segmento menos evangelizado no Brasil é o segmento indígena. Há mais de 340 etnias indígenas no país e 103 não possuem nenhum missionário cristão entre eles. Portanto, 103 tribos indígenas sem a presença de nenhum missionário entre eles. O segundo segmento menos evangelizado é o segmento ribeirinho. Segundo o IBGE, há cerca de 35 mil comunidades ribeirinhas no norte do Brasil, e destas 35 mil, 10 mil não possuem nenhuma igreja evangélica entre eles. Pode haver um crente ou outro, mas não há igreja evangélica em cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas no norte do país. O terceiro segmento menos evangelizado no Brasil é o segmento quilombola. Há cerca de 2.000 comunidades de afrodescendentes, que são comunidades quilombolas, sem a presença de uma igreja evangélica entre eles. Portanto, primeiro segmento indígena, segundo ribeirinho, terceiro quilombola, o quarto ciganos. Há um pouco mais de 1 milhão de ciganos da etnia Calon no Brasil, e destes, possivelmente, cerca de 700 mil não conhecem ainda o Senhor Jesus em sua própria língua e em sua própria cultura, mesmo vivendo no Brasil. Há também certamente os sertanejos, e graças a Deus, tantas igrejas já foram plantadas no sertão, e o Evangelho tem se espalhado por aquele lugar, mas segundo a Juvep, há ainda cerca de 6 mil assentamentos sertanejos, são aqueles grupinhos de 3, 4, 5, 10 casinhas, onde não há nenhuma igreja evangélica entre eles. Portanto, nós temos os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, os ciganos, os sertanejos, e nós temos os surdos. E é incrível que menos de 1% de toda a população de surdos no Brasil se declara crente no Senhor Jesus. Menos de 1%. Possivelmente é um dos grupos menos evangelizados, menos alcançados em território nacional. E por fim nós temos também os imigrantes. Há cerca de 27 países que possuem imigrantes no Brasil, que são países fechados ou parcialmente fechados para a evangelização. Ou seja, esta igreja, qualquer igreja, teria dificuldade de enviar um missionário daqui para um destes 27 países. Mas parte da população destes 27 países, parte está aqui em nosso Brasil, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Brasília. E nas grandes cidades nós temos os menos evangelizados. Segundo o IBGE de 2012, há cerca de 3 vezes menos crentes nos dois segmentos de extremo na nossa camada socioeconômica nas grandes e pequenas cidades. Ou seja, entre os mais ricos dos ricos e entre os mais pobres dos pobres. Parece que nesse meio o evangelho entra bem, as igrejas se espalham, mas nos dois extremos socioeconômicos, nos mais ricos dos ricos, aqueles condomínios de luxo, onde ninguém entra, e entre os mais pobres dos pobres, aqueles que estão à beira do caminho, embaixo dos viadutos, das pontes, onde ninguém vai,
há cerca de 3 vezes menos evangélicos do que nos demais segmentos socioeconômicos. Portanto, estes são os grupos menos evangelizados em nosso país. Vou repetir: indígenas, ribeirinhos, quilombolas, ciganos, sertanejos, surdos, os imigrantes, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Então leve para a sua casa, para o seu momento devocional diário com o Senhor, para seu grupo de oração, e vamos orar para que o Senhor levante igrejas, levante vocacionados, que envie o seu evangelho para chegar entre estes que pouco ou nada ouviram do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Graças a Deus. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo nesta manhã em Apocalipse. E se você puder ficar de pé comigo para lermos a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 5. Nós leremos a partir do versículo 1. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1. Texto da palavra de Deus. João estava já ao final da sua vida, historicamente vivendo do lado ocidental da ilha de Patmos, e João tem esta visão, e a visão que Deus lhe dá é este livro de Apocalipse. Ele já era nesta altura da sua vida semi-cego, mas Deus abre seus olhos espirituais e ele vê e escreve este livro. No capítulo 5 nós leremos parte dessa revelação de Deus a João, ou seja, instrução do Senhor para as nossas vidas. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão de Judá, irmãos? É o Senhor Jesus. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Quem é o cordeiro, irmãos? É também Jesus. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo, todos juntos: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e que o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, todos juntos: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, juntos: àquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Ó Deus, nós louvamos o teu nome nesta manhã. E prostrados,
em nossos corações nós reconhecemos que o Senhor é o Rei do universo, o Criador de todas as coisas, o Salvador das nossas vidas e o único Deus no qual nós verdadeiramente podemos confiar. Nós lemos esta Tua palavra e é palavra viva porque é palavra do Senhor. E nós dependemos do Senhor, dependemos da palavra, dependemos do Teu Santo Espírito para poder explicar, traduzir, aplicar, encorajar esta palavra em nossos próprios corações. Ó Pai, nós queremos, olhando para o Senhor nesta manhã, pedir que o Senhor possa falar de maneira clara a cada um de nós, de acordo com o nosso coração e a nossa necessidade particular, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar, mantenham abertas as suas Bíblias comigo nesse texto. João, ele começa a falar e a escrever esta revelação de Deus, esta visão de Deus. E aqui no capítulo 5 nós encontramos o que podemos chamar de a tríplice missão. Porque do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos qual é a missão de Deus. Do versículo 5 ao versículo 10, nós encontramos qual é a missão de Cristo. E do versículo 11 ao versículo 14, nós encontramos qual é a missão da igreja. Portanto, a missão de Deus, a missão de Cristo e a missão da igreja, a tríplice missão. E João, nessa revelação dada por Deus, ele tem seus olhos espirituais abertos e logo no versículo 1, ele vê Deus entronizado. Quando seus olhos se abrem, ele vê um trono de glória, de poder e majestade, e Deus está sentado neste trono. A primeira visão de João quanto a Deus é o Deus que governa todas as coisas. O Deus que está em um trono de graça, de glória, de majestade e poder. E não apenas Deus está sentado neste trono, mas do versículo 2 até o versículo 4, nós vemos que este Deus entronizado, ele segura com a sua mão direita, mão de força e poder, um livro escrito por dentro e por fora. E em uma simbologia judaica, livro escrito por dentro e por fora, ele simboliza, ele indica a história da humanidade. Ou seja, representa a história da minha vida e a história da sua vida. A história dos nossos dias bons e também dos nossos dias maus. A história dos dias em que estamos alegres e a história dos dias em que a nossa alma se angustia. A história do primeiro homem, Adão, criado por Deus, até o último homem que ainda nascerá. A história da humanidade está simbolizada neste livro. E este livro, logo nos primeiros versículos deste capítulo, ele está bem seguro pela mão direita de Deus que está entronizado. Ou seja, João ele pinta aqui nessa revelação dada pelo Espírito Santo, esta figura e esta missão de Deus. A missão de Deus é clara, a missão de Deus é reinar, e Deus a cumpre muito bem. Deus aqui é o soberano criador sobre todas as coisas. Deus aqui é o detentor de todo o direito, de toda a autoridade, e é o único que segura toda a história da humanidade em sua mão direita. A mensagem bíblica aqui, ela é claríssima. A sua história está segura pela mão direita de Deus. E Deus está entronizado. Ou seja, você não sabe o que te espera hoje. Eu não sei o que me espera hoje. Nós não sabemos o que nos espera amanhã. Não sabemos o que aguarda a nossa família. Se dias bons ou dias maus. Se dias de alegria ou se tragédias estão para chegar. Se o resultado daquele exame médico será positivo ou negativo, se nós conseguiremos passar naquele vestibular, conseguiremos aquele emprego, ou se aquele relacionamento partido na família vai se resolver. Nós não sabemos o que nos espera, mas nós sabemos desta verdade bíblica: Deus controla a nossa vida, e não apenas a nossa vida isoladamente. Deus controla a nossa vida porque Ele controla todo o universo. E esta é a missão de Deus. A missão de Deus é reinar. Qual é a missão de Deus, irmãos? Foi fraco. Qual é a missão de Deus? É reinar. E é isso que Deus faz todos os dias. Deus reina sobre todas as coisas. Quando nós cremos nesta verdade bíblica
de que Deus controla o incontrolável, que Deus resolve o insuperável, que Deus, Ele tem controle absoluto e total sobre todos os detalhes da nossa história e da nossa vida. Quando nós cremos nessa verdade bíblica extremamente repetida em toda a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, quando nós cremos nisto, dois resultados imperam em nossos corações. O primeiro resultado é de descanso, e o segundo resultado é de expectativa. Me acompanhe. Se nós verdadeiramente cremos que Deus tem controle, o Deus que é justo, todo-poderoso e Pai amoroso, que nos ama como ninguém jamais nos amará. Se nós verdadeiramente cremos que Deus tem controle sobre a nossa vida, o primeiro resultado prático em nossas almas será de descanso, descansar em Deus. Isso significa que, independente dos gigantes que estão à nossa volta, dos problemas que se levantam à nossa direita, à nossa esquerda, das angústias que se alojam vez por outra em nossa alma, independente de qualquer outra circunstância da vida, nós podemos ir para a nossa casa hoje à noite, podemos colocar a nossa cabeça sobre aquele travesseiro e conversar com a nossa alma, como conversava Davi, dizendo: descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Este é um resultado direto da fé, da crença, da convicção de que Deus controla todas as coisas. Meus irmãos, entendam comigo, à medida que nós cremos, nós descansamos. O descanso da alma do crente é um resultado da sua fé de que Deus controla todas as coisas. E quando nós nos esquecemos disso, Deus também nos lembra. Se o primeiro resultado dessa convicção de que a crença na soberania de Deus resulta em descanso de alma, o segundo resultado é expectativa. Por um lado eu descanso, por outro lado eu tenho expectativa, eu espero grandes coisas de Deus. Porque me acompanhe novamente. Sem Deus nada acontece. Sem Deus nós podemos plantar igrejas, nós podemos ler a palavra, nós podemos ajudar o pobre, nós podemos ter um momento de oração, podemos preparar um sermão, podemos ensaiar um louvor a Deus, podemos trabalhar, podemos nos casar, mas sem Deus nada bom acontece em seu reino. Nós dependemos de Deus para todas as coisas. Mas se por um lado, sem Deus nada acontece, por outro lado, com Deus, qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa consertar. Não há filho tão perdido que Deus não possa trazer de volta. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. E esta é uma das verdades bíblicas fundamentais. A soberania de Deus implica em dois resultados no coração do crente: descanso e expectativa. Então eu estou em minha cama hoje à noite, você em sua cama hoje à noite, com a cabeça sobre o travesseiro, e porque você descansa em Deus, você diz: descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Eu não sei o que me espera amanhã, mas eu estou em boas mãos. Por outro lado, expectativa. Antes de dormir, talvez o último pensamento que passe sobre a sua cabeça seja este: se Deus se agradar, se Deus assim quiser, algo novo e bom amanhã pode acontecer. E é assim que Deus faz. Vai guiando a sua igreja em descanso e em expectativa. Em descanso e em expectativa, porque Deus reina. Eu não sei como está a sua vida nesta manhã, mas se você precisa de descanso ou expectativa, creio que esta é a palavra de Deus que mostra dentre
tantos outros lugares em toda a Bíblia que Deus soberano controla a sua vida. Portanto, você verdadeiramente pode descansar e pode também esperar grandes coisas de Deus. Me lembro que anos atrás, eu e minha esposa Rossana, nós trabalhávamos com a etnia dos Concombas na África, e ali pregamos o Evangelho, aprendemos a língua, aprendemos um pouco da cultura, nós pregamos o Evangelho, algumas poucas pessoas se converteram, e depois de algum tempo, nós resolvemos fazer o primeiro culto aberto naquela aldeia da etnia Concomba, onde nós morávamos, uma aldeia chamada Coni. E estávamos ali preparando o culto. O primeiro culto sempre é emblemático, você quer organizar as coisas e assim por diante. E eu me lembro que nós preparamos o louvor, os primeiros convertidos dariam o seu testemunho, e eu então iria pregar para aquela aldeia Concomba sobre quem é Jesus. Era o tema daquela manhã, era quem é Jesus. Iria falar na palavra de Deus quem é Jesus. E para muitos ali seria a primeira vez que ouviriam sobre Jesus. E preparamos ali aquele momento especial, e houve um louvor, testemunhos, mas quando eu fui pregar, 2 feiticeiros que estavam sempre se opondo a nós naquela aldeia, eles falaram: se você pregar, nós vamos atrapalhar. E de fato eles atrapalharam, eles se colocaram a 3, 4 metros atrás de mim, e tudo que eu falava, eles falavam o contrário. Eu dizia, porque Deus nos ama, e eles gritavam, não existe Deus. E Jesus, Ele é o Salvador de todo aquele que crê, e eles gritavam, não creio em Jesus. E eu comecei a me atrapalhar naquele sermão. Eu não falava bem a língua, e eles gritavam mais alto do que eu, e estavam ali mais ou menos 400 concombas me ouvindo, as crianças correndo, porcos e cabras espalhados por ali, não tinha microfone, embaixo de uma árvore, e 2 feiticeiros atrapalhando. Foi o sermão mais difícil que eu já preguei em minha vida. E em alguns momentos até tinha que vigiar, porque parece que eu ouvia o que eles falavam, eu queria repetir o que eles falavam. Então eu ficava ali meio confuso e assim por diante. E depois que eu encerrei, eu orei e sentei ali perto de um homem de Deus chamado Mebá, que havia sido o primeiro que se convertera ao Senhor Jesus naquela aldeia. E ele mesmo era um dos feiticeiros da aldeia. E ali sentei perto do Mebá, cabisbaixo assim, angustiado, pensando, eles não entenderam nada. E o Mebá, mais crente do que eu, ele olhou para mim e disse, foi uma bênção. Eu pensei, mas você acha que eles entenderam? E ele respondeu, entenderam o suficiente. Mas faltou uma coisa, você não perguntou quem está entregando a sua vida ao Senhor Jesus para orar com eles. Eu falei, Mebá, eu acho que esse sermão não foi bem compreendido, esses feiticeiros atrapalharam, o povo está disperso, não sei se eu me comuniquei bem na língua, vamos deixar para um outro momento. Mas o Mebá, mais crente do que eu, se levantou e disse, olha aqui, me chamam lá de homem branco, em termos, na língua concomba é um cajá. E ele falou, olha aqui o cajá, ele está meio tímido, mas nós queremos orar por aqueles que entregam nesta manhã a sua vida ao Senhor Jesus. E meus irmãos, naquele dia 67 pessoas entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. No finalzinho daquele momento, nós estávamos orando por aquelas 67 pessoas ali na frente, e já no final daquela oração, chega à minha esquerda uma mulher se arrastando, e chama a minha atenção. E eu olho para aquela mulher, e era uma mulher que eu conhecia de uma outra tribo, da tribo Tchokossi. Ela não era da tribo Concomba, mas ela sabia falar a língua Concomba. E ela vinha se arrastando porque ela havia tido paralisia infantil, então as suas 2 pernas eram mirradas, pequenas, ela não conseguia, nunca conseguira andar em sua vida. E ela ali estava suada, estava ali ofegante, ela chama a minha atenção com a sua mão direita, levanta o seu braço, e eu percebo que aquela mulher está suja e estava ofegante. E soube depois que ela se arrastara por 5 quilômetros para vir ouvir a palavra de Deus. Ela chegou atrasada porque ela gastou aquela manhã inteira se arrastando para ouvir a palavra de Deus. Ela havia ouvido um pouco do Evangelho e ela acordara naquela manhã pensando, eu preciso de Deus. E ela pediu ao seu pai que a levasse até o culto, ele se negou, seus irmãos também se negaram, e ela não pensou 2 vezes. Ela começou a se arrastar,
e ela estava com o dorso sujo de lama, porque ela se arrastou por meio de lamaçais. Ela estava com o cabelo sujo de mato, porque ela se arrastou por meio do mato. E ela, quando levantou o seu braço e a mão, eu notei que sangravam, porque ela passou por meio de pedras. E ela estava ali ofegante, eu olhei para ela, ela chamou minha atenção e ela gritou: será que eu cheguei tarde demais? Ou eu também posso entregar a minha vida ao Senhor Jesus? Nós oramos por aquela mulher, ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus, e eu fui para casa pensando o seguinte: que poder é este, que faz uma mulher que nem é da tribo dos concombas, se arrastar uma manhã inteira, debaixo de zombaria, no meio de lama, de mato e pedras, para entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Que poder é este? A palavra de Deus responde: é o poder de Deus, não é o poder do missionário, do pastor, da igreja, da família, da capacidade, da teologia, da intelectualidade. É o poder de Deus. E isso acontece porque este Deus bíblico e verdadeiro, Ele reina sobre todas as coisas e todas as pessoas. Todos os nossos dias estão determinados pelo nosso Deus. Nós podemos ter paz, descanso, e nós podemos ter grandes expectativas. Em Deus, qualquer coisa pode acontecer. A missão de Deus é reinar. Qual é a missão de Deus, irmãos? Reinar. No versículo 4 em diante, nós encontramos qual é a missão de Cristo. Porque notem comigo, João, ele percebeu que aquele livro que estava na mão direita de Deus, livro que simbolicamente representava a história da humanidade, diz o texto que aquele livro estava fechado por dentro e por fora, e fechado, selado com 7 selos. E mais uma vez, numa simbologia judaica, livro fechado significa história sem solução, significa vida sem solução. E João, ele chorava muito porque ninguém conseguia abrir aquele livro. Notem bem, ele não diz que ninguém era forte o suficiente para abrir o livro, ele diz que ninguém era digno o suficiente para abrir o livro. No versículo 4 em diante, ele diz que ele chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. No versículo 5, um dos anciãos se aproxima de João e diz: não chores, existe um que pode abrir o livro, e este é o leão da tribo de Judá. Quem é o leão de Judá, irmãos? É o Senhor Jesus. E o ancião diz a João: este leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro e romper os seus selos. Em outras palavras, para dar solução para a história da perdição da humanidade. No versículo 6 em diante, João começa a olhar e ele vê que no meio do trono, dos seres viventes e entre os anciãos de pé, existe um que pode abrir o livro. Mas no versículo 6 ele diz que ele vê um cordeiro. Quem é o cordeiro? É Jesus. Ele não vê um leão. E é interessante que o leão de Judá e o cordeiro de Deus representam o Senhor Jesus, mas são duas figuras diferentes. Porque o leão representa Jesus que venceu. Ele que venceu a morte, ele que ressuscitou e ele que controla todas as coisas. Mas o Jesus, o Cordeiro de Deus, aponta para a sua morte. E neste texto, João, ele vê o cordeiro, não vê o leão, porque o centro da missão de Jesus não foi a sua encarnação e nem será a sua segunda vinda. O centro da missão do Senhor Jesus foi a sua cruz. Quando naquela cruz ele derramou o seu sangue, e no versículo 9 nós lemos que ele derramou este sangue para comprar para Deus pessoas que procedem de toda língua e tribo e povo e nação. Se a missão de Deus é reinar, a missão de Jesus Cristo é pagar o preço. E Jesus, ele pagou o preço há 2000 anos atrás. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é o Evangelho.
O Evangelho é Jesus. Olhem bem para mim nesse momento e relembrem comigo. O Evangelho é entendermos que Deus Todo-Poderoso, Ele criou todas as coisas e criou a humanidade. E o homem se corrompeu pelo pecado e se afastou de Deus. E houve uma promessa daquele que venceria a morte e venceria o mal e venceria o pecado. E essa promessa, ela se cumpre no Senhor Jesus, Deus encarnado, totalmente Deus, totalmente homem, que voluntariamente sobe naquela cruz e carrega a nossa maldição sobre Ele próprio. E Ele morre, e com seu sangue, Ele compra para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. E Ele ressuscita e está vivo para sempre. E não apenas Ele é o Salvador da humanidade, mas é o Senhor sobre todas as coisas, é o leão de Judá, mas é o Cordeiro de Deus, é o nome acima de todo nome, e Ele foi e enviou o Espírito Santo para consolar e encorajar e empoderar a igreja para seguir a Cristo nos dias maus, e Ele voltará e julgará todas as coisas, e haverá novos céus e nova terra, e aqueles que creem e seguem o Cordeiro de Deus reinarão para sempre. Este é o Evangelho, resumido na cruz de Cristo, no Cordeiro imolado, com seu sangue derramado, para a salvação de todo aquele que crê. Nós estamos aqui porque nós cremos em Cristo. Nós estamos aqui porque há 2000 anos atrás, Deus encarnado derramou o seu sangue, levando a nossa maldição sobre Ele. Nós estamos aqui porque isso aconteceu. A missão de Deus é reinar. E a missão de Cristo? Pagar o preço. Qual é a missão de Cristo? Pagar o preço. No versículo 12 em diante, nós encontramos qual é a missão da igreja. Notem comigo. Esses anciãos representam, possivelmente, eu creio, a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. E esses anciãos, eles são milhões de milhões e milhares de milhares. Versículo 11. E eles proclamam em grande voz, dizendo, versículo 12, digno é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus, que foi morto. E esse Cordeiro que foi morto, ele é digno de receber. E o verbo que comanda toda a ação aqui é este verbo, receber. O Cordeiro que é Jesus, me acompanhe, ele é digno de receber. E a pergunta que precisamos fazer ao texto é esta: se ele é digno de receber, quem irá entregar, dar ao Cordeiro Jesus? E ele diz aqui no versículo 12, que o Cordeiro é digno de receber 7 elementos. E ele diz: poder, riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. 3 destes elementos são elementos que podemos chamar de teocráticos, ou seja, são coisas que só Deus Pai possui para entregar ao Cordeiro Jesus. E são eles: o poder, que está aqui bem declarado neste versículo, a honra e a glória. Apenas Deus Pai possui poder, honra e glória. Mas há 4 elementos aqui descritos nesse versículo, que são elementos humanos. São riqueza, sabedoria, força e louvor. E a ideia que o texto dá é que a igreja de Cristo, os anciãos, a igreja do Senhor Jesus, aquele que ama, crê e segue o Senhor Jesus, essa igreja foi chamada para, entre outras coisas, entregar para o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, esta riqueza, esta sabedoria, esta força e este louvor. Agora olhem bem para mim nesse momento e pensem comigo. A missão de Deus é reinar, a missão de Cristo é pagar o preço. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja, ela é distribuída e diluída em muitos textos bíblicos. É a missão da igreja orar, é a missão da igreja caminhar em comunhão, é a missão da igreja adorar e louvar, é a missão da igreja proclamar o evangelho, é a missão da igreja ajudar aquele que está em sofrimento e aflito, é a missão da igreja ser sal da terra e luz do mundo. Mas nesse texto em particular, nós encontramos 4 coisas que a igreja pode entregar a Jesus, e fazendo isso, a igreja cumpre a sua missão.
porque de certa forma podemos pensar que a missão da igreja é esta, é servir ao Cordeiro Jesus. A missão de Deus é reinar, a missão de Cristo pagar o preço, e a missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus, com tudo que a igreja é e com tudo que a igreja tem. A primeira coisa que nós, igreja, podemos entregar ao Cordeiro Jesus, e com isso também cumprir a nossa missão, diz aqui o texto, é riqueza. E a expressão grega de Pluton, de Plutos, significa ouro e prata. Riqueza aqui não é uma riqueza virtual, nem moral, nem uma riqueza espiritual. A riqueza aqui é uma riqueza econômica. E a ideia é de que quando a gente coloca a mão no bolso e investe naquilo que Deus quer que a gente possa investir, com isso nós estamos também servindo ao Cordeiro Jesus. Amém, irmãos? Na hora do cheque o amém foi fraco. Amém, irmãos? Deus nos confia riqueza para que nós possamos, sobretudo, usar a riqueza, seja R$1, seja R$1 milhão, para usarmos a riqueza que Ele nos dá, seja um carro, uma casa, uma bicicleta, um espaço, para servir ao Cordeiro Jesus. Fazendo isso, nós estamos também cumprindo a nossa missão. O segundo elemento que nós lemos nesse texto, que nós podemos e devemos entregar para o Cordeiro Jesus, além da riqueza, é a sabedoria. Sabedoria. A expressão aqui, sofinha, sabedoria, significa uma capacidade diferente. Não apenas intelectual, mas também emocional. Uma capacidade que alguém tem que o distingue de outra pessoa. Sabe aquela facilidade que você tem de fazer alguma coisa? Sabe aquela facilidade que você tem de se relacionar? Ou de você entender alguma coisa? Ou de você tocar um instrumento? Ou de você falar em público? Ou de você pegar as pessoas e conseguir agregar as pessoas para te ouvirem? Aquela facilidade intelectual que você tem de aprender rapidamente e reproduzir? Esta sabedoria, Deus não lhe deu apenas para você passar no vestibular e passar em um concurso público. Deus lhe deu sabedoria prioritariamente para você servir ao Cordeiro Jesus. Com a sua riqueza e com a sua, irmãos? Sabedoria. Servir ao Cordeiro Jesus. A primeira vez que eu preguei esse sermão, muitos anos atrás, foi em Minas Gerais. Foi numa cidade no interior de Minas Gerais. Eu me lembro que eu falei na sexta-noite, sábado e domingo, e o tema daquela conferência era servindo ao Cordeiro Jesus. E por fim eu preguei esse sermão, dentre outros. E eu estava hospedado numa casa, um casal com um filho único. E era um menino assim com uns 8 anos de idade. Mas você sabe aquela criança à frente da sua idade, à frente do seu tempo? Era aquela criança, um menino assim inteligentíssimo. E a cada dia que eu pregava, eu ia para a casa do casal, sentava no banco de trás com aquela criança. E naquele percurso, indo para aquela casa, aquela criança que ficava no culto, ficava me fazendo perguntas sobre o meu sermão, questionando alguns pontos, mas eu não entendi bem essa palavra. Mas pastor Ronaldo, será que não poderia ser explicado de uma melhor forma? Um menino assim, diferente, inteligente. E os pais, claro, muito orgulhosos da inteligência, da capacidade, da sabedoria daquela criança. E na segunda-feira pela manhã, eu iria partir, antes um café da manhã em família, e ali aquela criança me fazendo perguntas, as últimas perguntas sobre o sermão de domingo à noite. E eu respondendo àquela criança como se estivesse conversando com um adolescente, até mesmo com um jovem. E aquela mãe então toda orgulhosa, e eu disse, o seu filho é de fato inteligente. E ela disse, graças a Deus. E eu falei, Deus tem um propósito para todas as coisas. E ela disse, eu creio nisso. E ela completou, eu sei porque o meu filho tem essa inteligência e essa sabedoria. Eu perguntei, por que, minha irmã? E ela respondeu com um largo sorriso, para que ele seja rico e famoso. Eu disse, a irmã não entendeu nada. A gente pregou sexta, sábado e domingo, a irmã não entendeu nada. Para que ele seja rico e famoso. Se Deus lhe deu uma capacidade em alguma área da vida, e Ele o faz com todos nós, Deus o fez para muitas coisas, para você se alegrar,
para suprir a sua família, para ajudar as pessoas, mas sobretudo para servir ao Cordeiro Jesus. Com a sua riqueza, com a sua sabedoria e com a sua força. A expressão grega para força, isrim, está ligada a uma outra palavra grega que é energeia, de onde nós temos a expressão aí em português energia. E aqui isrim, essa força, é energia física. É a mesma palavra usada desde o grego antigo até os nossos dias na Grécia moderna, para aqueles atletas em competições olímpicas, as pessoas que estão suando a sua camisa para cumprirem ali um trajeto, para cumprirem ali um dever, uma obrigação olímpica, para cumprirem ali uma competição. Essa é a ideia. Essa força aqui não é uma força mística, não é uma força moral, mas é uma força física. Parece-me que o texto aqui está nos dizendo que nós, com a nossa força física, nós podemos suar a camisa para servir ao Cordeiro Jesus. Ou seja, Deus não lhe deu um corpo apenas para você colocar sobre ele a roupa da moda, nem apenas para você se exercitar em uma academia de ginástica, nem apenas para você jogar bola no sábado à tarde. Deus lhe deu força física, especialmente e prioritariamente para você servir ao Cordeiro Jesus, com a sua sabedoria, com a sua riqueza e com o seu corpo, a sua força física. Meus irmãos, muitas vezes nós não temos problema nenhum em suar a camisa em um jogo de futebol no sábado à tarde, em suar a camisa para nos exercitarmos em uma academia, uma corrida com amigos. Mas nós muitas vezes não suamos a camisa para atravessar um bairro, ou uma cidade, ou uma universidade, ou um escritório, para falar de Jesus a alguém. Que Deus nos perdoe quando nós suamos mais a camisa para ter ganhos pessoais do que para servir ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos perdoe quando nós temos mais disposição física para jogar um futebol do que para madrugar e vir a um local de oração e busca ao Senhor. Que Deus nos perdoe quando nós temos mais disposição física para andar e correr com os amigos do que para atravessar a rua e falar com vizinhos sobre o nome acima de todo nome. A igreja serve ao Cordeiro Jesus e com isto cumpre a sua missão, entregando a sua riqueza, entregando ao Cordeiro a sua sabedoria, entregando ao Cordeiro também a sua força física. E por fim, o seu louvor, em algumas versões, ações de graças. A palavra grega elogia é traduzida aqui por louvor e significa tudo que sai na nossa boca. Essa é a ideia de elogia. Não é o louvor cultico, não é o louvor mais formal em um momento de culto público a Deus. A ideia de louvor aqui é tudo que sai da nossa boca, a palavra que sai dos nossos lábios. Eu poderia dizer, até quando ninguém está ouvindo. É aquilo que você fala quando você está dirigindo no trânsito de Belo Horizonte. É aquilo que você fala quando você está sozinho no quarto da sua casa assistindo o seu jogo. É aquilo que você nem fala, mas a palavra já veio à sua mente, o Senhor já a conhece toda. Parece-me que nós podemos servir ao Senhor Jesus não apenas com a nossa riqueza, não apenas com a nossa sabedoria, não apenas com a nossa força física, mas com as palavras que saem do nosso lábio. Vamos cuidar daquilo que nós falamos, porque isso é determinante para a maneira como nós servimos ao Cordeiro Jesus. Podemos certamente servir ao Cordeiro, o texto não diz, esse texto, mas diversos outros textos, ajudando o pobre e necessitado, sobretudo proclamando o Evangelho do Reino de Deus. A missão de Deus é reinar, a missão de Cristo é pagar o preço, a missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus. Vamos juntos? Qual é a missão da igreja? Servir ao Cordeiro Jesus. Essa é a nossa missão. Nós precisamos sabê-la e cumpri-la muito bem. Qual é a missão da igreja? Servir ao Cordeiro Jesus. Com tudo que nós somos
e com tudo que nós temos, servir ao Cordeiro Jesus. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês um pouco da história de um homem de Deus chamado George Miller. George Miller, um homem impressionante, nasceu em 1805 e faleceu em 1898 com 93 anos de idade. O século XIX, em que pouquíssimas pessoas chegavam a 70 anos de idade. Ele faleceu com 93 anos de idade. George Miller se converteu aos 20 anos de idade e foi morar na Inglaterra, onde passou ali o restante da sua vida. Ele era conhecido como um homem que orava. Ele havia determinado uma coisa em seu coração, que ele serviria a Deus e jamais iria falar para outras pessoas sobre a sua necessidade ou necessidade do seu ministério. Ele foi uma pessoa que iniciou o chamado ou as chamadas missões de fé. Ele falava com Deus e Deus respondia às suas orações. Ele foi um homem que na Inglaterra, em uma época de fome, de miséria, de dispersão, de órfãos por toda parte, o George Miller, ele fundou 117 escolas. E passaram pelos seus orfanatos mais de 10 mil órfãos, que ele sustentou desde a infância até a juventude. Ele pastoreou a mesma igreja por 40 anos. Um homem de Deus. George Miller, ele era um homem de oração e Deus ouvia suas orações. Há tantos fatos interessantes. Um deles que me chama a atenção foi, em uma madrugada, ele estava no orfanato principal ali da sua missão, e naquela noite seus ajudantes chegaram e falaram: George Miller, não há mais nada a comer, não há nem pão e nem leite para amanhã cedo, nós não temos café da manhã para os órfãos. E ele disse: eu orarei ao Senhor. E ele disse: não saiam. E juntamente com os ajudantes ele orou ao Senhor uma oração curta, dizendo: Senhor Deus, eu estou com sono, mas antes de dormir eu quero lhe pedir que o Senhor possa prover aquilo que todos precisam, em nome de Jesus, amém. E foi dormir. E ali naquela madrugada, uma carroça que passava para levar pão e leite para a cidade vizinha, em frente ao orfanato, quebra uma das rodas. E aqueles carroceiros descem, consertam mal aquela roda, mas poucos metros depois, a outra roda se quebra. E aí é impossível também restaurá-la. E eles pensam: nós vamos perder todo o leite, que ele vai azedar, e nós vamos aqui também perder esse carregamento de pão que não vai chegar ao seu destino. Talvez possamos doar tudo isso. Para quem? E um deles: olha, nós estamos em frente a um orfanato, quem sabe? Eles não precisam de pão e leite. Batem ali a porta, 5 horas da manhã. O ajudante abre a porta, aquela carroça cheia, e ele diz: vocês podem usar pão e leite. E ali no café da manhã, o George Miller levanta às 7 da manhã, vê os órfãos comendo e bebendo, e ele escreve em seu diário: Deus respondeu a minha oração e eu não me surpreendi. Deus respondeu a minha oração e eu não me surpreendi, porque Deus sempre responde às orações. George Miller chegou aos 70 anos de idade. Havia plantado igrejas, pastoreado uma igreja durante décadas, havia começado 117 escolas, mais de 10 mil órfãos cuidados por ele e sua equipe durante décadas. Aos 70 anos de idade ele tinha um sonho. Seu sonho era se aposentar. E numa época em que poucas pessoas chegavam aos 70 anos de idade, ele sonhava em se aposentar, ir para o interior da Inglaterra e passar o resto da sua vida orando. E era um sonho santo, espiritual. Ele não queria passar o resto da vida ali brincando, se divertindo. Ele queria passar o resto da sua vida orando. Mas ele ora a Deus em seu quarto, dizendo: Deus, este é o meu sonho, mas eu submeto a minha vontade à vontade do Senhor. Meus irmãos, e esse é o desafio de todo crente, toda família, todo pastor, todo missionário e toda igreja que quer servir a Deus, é submeter a nossa vontade à vontade do Eterno. E ele faz essa oração: submeto a minha vontade à vontade do Senhor. E o maior risco da oração é este: é que Deus responde as orações. Mas nem sempre Deus responde as orações como a gente espera que Ele responda. Não é isso, irmãos? Não é assim que acontece? No dia seguinte, um amigo de George Miller bate à sua porta e diz: eu orei por você ontem à noite e Deus colocou uma coisa em meu coração, um desafio, e eu acho que é para você. Se for para você, Deus vai confirmar.
E o desafio é o seguinte: você está se aposentando, ao invés de você ir para o interior, num local tranquilo, você que tem tanto a falar de Deus, por que você não sai da Inglaterra e começa a viajar o mundo inteiro, de barco, a cavalo e a pé, e passa por dezenas e dezenas de cidades, pregando o nome do Senhor Jesus? E ele entra no seu quarto, George Miller diz: Senhor Deus, isso é tudo que eu não quero, mas eu submeto a minha vontade à vontade do Senhor. E ele entende que aquela é a vontade do Senhor. Dos 70 até os 87 anos de idade, durante 17 anos, George Miller, ele vai passar por 42 países e pregar o evangelho a mais de 3 milhões de pessoas face a face. Dezenas de milhares se entregam ao Senhor Jesus, milhares se entregam para a obra pastoral e missionária ao redor do mundo. Aquele homem falece, vem a falecer aos 93 anos de idade, jamais se aposentou. E aquele homem, antes de falecer, um jornalista cristão o procura para fazer aquela última entrevista, e uma das últimas perguntas foi a seguinte: o senhor já fundou mais de 100 escolas, já ajudou mais de 10 mil órfãos, já viajou e pregou o evangelho para mais de 40 países. Dezenas de milhares se converteram a Jesus. Qual é o segredo de George Miller? Ao que ele responde, sem nem pensar: o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muito tempo atrás. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o desafio para a minha vida e para a sua vida a cada dia. Morrer para viver. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos orar? Curva sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de gastar 2 minutos em oração com vocês. A palavra de Deus é rica e a palavra de Deus é clara. A missão de Deus é reinar, portanto você pode ter paz no seu coração. Se você está aflito, angustiado, melancolizado, quebrado pelas coisas da vida, converse com a sua alma e diga: creia em Deus, creia em Deus. Descansa na minha alma, Senhor. Você pode esperar de Deus as coisas que vêm de Deus. Deus pode fazer o que você e eu não podemos fazer, se Ele assim se agradar, se Ele assim desejar. A missão de Deus é reinar, a missão de Cristo é pagar o preço. Todo o preço já foi pago. Nós somos convidados tão somente a crer e a seguir a Cristo, porque todo o preço já foi pago. Você não precisa carregar sobre seus ombros esse peso que Jesus carregou. Todo o preço já foi pago. Nós fomos e somos libertos no sangue do Cordeiro Jesus. Fomos e somos libertos também para termos uma missão de entregar ao Cordeiro a riqueza, sabedoria, a força e as nossas palavras. Pregar o Evangelho, de servir ao Cordeiro Jesus. Eu gostaria de orar com você nesta manhã, que, especialmente você que veio a este culto com o coração apertado, talvez a alma aflita, tendo um assunto não resolvido na sua vida que você quer colocar uma vez mais perante o Cordeiro Jesus, orando e pedindo a Ele: Senhor, me ajuda a descansar e a confiar, a crer e verdadeiramente descansar em nome de Jesus. Eu gostaria também de orar por você que nesta manhã, você que serve a Deus, você que é crente no Senhor Jesus, mas você que sabe que falta alguma coisa, você que entende que falta alguma coisa, e talvez o que falta é isso: servir um pouco mais o Cordeiro Jesus. E quando falta alguma coisa, o Espírito Santo comunica isso de maneira clara aos nossos corações. Se o seu desejo sincero é servir um pouco mais ao Senhor Jesus, se essa é a sua oração, fique de pé onde você está e oremos juntos ao Senhor. Se o desejo sincero do seu coração é esse: Senhor Deus, falta alguma coisa, eu preciso, desejo, pela tua graça vou servir mais o Cordeiro Jesus, com o que eu sou, com o que eu tenho, no caminho que o Senhor indicar. Se é essa a sua oração pessoal nessa manhã, fique de pé onde você está e vamos orar juntos, em nome do Senhor Jesus.
Eu creio porque a Bíblia assim nos diz que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Todos os salvos. Se você é salvo em Cristo, você é chamado por Deus para servir ao Cordeiro Jesus. Mas no meio de todos, Jesus também chama alguns para ministérios específicos. Chama alguns para serem, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11, para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, toda a igreja é chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Mas no meio de toda a igreja, Jesus também chama alguns para serem pastores, para serem missionários, para terem uma vida mais inteiramente, em termos de tempo e de foco, dedicada a ministérios específicos. E é Deus que chama, é Deus que prepara, é Deus que envia pela sua igreja. Me lembro que quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai era um pastor presbiteriano, pregou numa quarta-feira à noite sobre a obra missionária. Eu fui o primeiro a vir à frente, porque eu tive convicção de que Deus estava me chamando para o ministério. Não sabia para onde, para quê, nem quando, nem como, mas que Deus assim chamou. Todos nós somos chamados, mas Deus também chama alguns. Então, se você foi chamado especialmente para o ministério pastoral, para a obra missionária, eu também gostaria de orar com você nesse momento, mas gostaria de orar com você aqui na frente. Sai de onde você está, vem aqui à frente rapidamente. Se você entende que Deus te chamou e você ainda não partiu, e a sua oração é essa: Senhor Deus, eis-me aqui, eu não me esqueci. Eu não sei para onde eu vou, nem como, nem quando, mas eu sei que o Senhor me chamou e eu não me esqueci. Eu estou aqui, Senhor Deus, quero servir ao Cordeiro Jesus. Se você tem um chamado, aproxime-se um pouco mais para orarmos juntos como igreja por vocês. Um chamado ministerial específico. Quando naquele dia, com aqueles ainda adolescentes, com 14 anos, uma senhora na igreja orou por mim e por outros jovens. E aquela senhora orou para que nós tivéssemos discernimento e perseverança. Eu gostaria de orar também com vocês por isso. Discernimento para vocês saberem qual é o próximo passo. Vocês não precisam saber todos os passos, nem Deus há de revelar todos os passos. Deus geralmente só revela a cada um de nós o próximo passo. E é no próximo passo que nós precisamos ser fiéis. Talvez o próximo passo seja colocar em ordem a vida devocional. Talvez o próximo passo seja ser diferente no meio da sua família. Talvez o próximo passo seja servir mais a Cristo na sua igreja local. Procurar amanhã o pastor da igreja dizendo: eu quero servir mais o Senhor Jesus a partir da minha igreja local, o que eu posso fazer? Talvez o próximo passo seja ir para um seminário, se preparar um pouco mais. Mas nós vamos orar para que Deus possa mostrar qual é o próximo passo. Discernimento. Mas também vamos orar para que Deus lhes dê perseverança para não pararem ao longo do caminho. Então vamos orar, irmãos. Deus, nós te louvamos neste fim de manhã, porque o Senhor é Deus verdadeiro, maravilhoso, todo-poderoso, que ama o teu povo, que nos confronta com o nosso próprio pecado, que nos salva e que nos segura em suas mãos. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor como igreja aqui reunida, para que o Senhor nos ajude a nós cumprirmos a nossa missão e entregarmos ao Senhor o que nós somos e o que nós temos. Seja riqueza, sabedoria, força, louvor, disposição, família, tempo, recursos, habilidades. Senhor Deus, nós queremos entregar nossa vida em tuas mãos. O tempo passa rapidamente e o Senhor nos perdoe quando nós pensamos mais em uma roupa de final de ano do que na pregação do teu evangelho, quando a gente gasta mais em um celular novo do que no teu reino. Senhor Deus, nós queremos é servir ao Senhor Jesus. Não permita que corramos atrás do vento, que possamos nos envolver, nos atropelar com as futilidades dessa vida, possamos gastar tempo, energia, esforço, Senhor Deus, com aquilo que nós não iremos carregar, com aquilo que a traça, a corrói, a ferrugem leva. Senhor Deus, nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, queremos servir ao Cordeiro Jesus. O Senhor nos ajude a nós nos desapegarmos das coisas que não são eternas e nos apegarmos àquelas que de fato importam, em nome de Jesus.
Nós oramos por esses que vêm aqui à frente dizendo: o Senhor nos chamou e nós não nos esquecemos. E nós oramos por eles para que o Senhor lhes dê discernimento e perseverança. E nós pedimos que nos próximos dias, e pedimos em nome de Jesus, que até o final do ano, o Senhor possa mostrar a cada um qual é o próximo passo, de maneira clara, Senhor Deus, de maneira clara. E que o Senhor possa, no coração de cada um, aí, Senhor Deus, fomentar, gerar essa obediência, para que ao saberem qual é o próximo passo, possam de fato obedecer ao Senhor Jesus. Nós oramos para que o Senhor também lhes dê não apenas discernimento, mas perseverança para não pararem ao longo da caminhada. Possam seguir firmes, sabendo que o Senhor que chamou é o Senhor que vai também, ó Deus, estar ao nosso lado todos os dias, até a consumação do século. O Senhor nos ajude, nos guarde, que o Senhor também use a sua igreja e abençoe esta igreja, com seus pastores, com seus líderes, cada membro, cada participante. Nós oramos por este bairro, nós oramos, Senhor Deus, pela evangelização das pessoas nesses derredores, desde, Senhor Deus, essa rua onde está a igreja, até os confins da terra. E nós pedimos, Senhor Deus, pelos de perto, para que os de perto possam ouvir o Evangelho, possam se impressionar com vidas transformadas pelo Evangelho. Ó Pai, que este lugar seja um lugar de adoração, de louvor, seja um lugar de quebrantamento, seja um lugar de salvação em nome do Cordeiro Jesus. Renova a força da igreja, renova a força daquele que está cansado. Eu oro pelos líderes, especialmente nesse fim de ano, vivendo em momentos em que líderes estão esgotados, cansados, estressados. Eu oro, Senhor Deus, como igreja, oramos para que a liderança dessa igreja seja renovada no Senhor Jesus. Ó Pai, possa ter o seu coração renovado no Senhor. Ó Pai, que essa igreja seja sal da terra e luz do mundo, aqui do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Em nome de Jesus. Se você tiver liberdade, cumprimenta aí o seu irmão, encoraje o seu irmão, sua irmã. Vamos servir ao Cordeiro Jesus. Vamos servir ao Cordeiro Jesus.